Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Academia Cidade da Fé. Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Meu nome é Lindenberg, como vocês já conhecem, né? Graça e paz. Meu nome é Samara. Nós hoje vamos apresentar nossa monografia, que foi desenvolvida através do Programa de Desenvolvimento Cristão, né, o nosso conhecido PDC, o qual leva a igreja até os lares, né, proporcionando o evangelismo. Nossa monografia foi realizada no residencial Anália Targino, que fica ali na Avenida Dinamérica, Alves Correia, número 400. É o residencial onde a gente mora, e contou com a participação de líderes e discípulos, o qual juntos buscaram crescer no nome de Jesus, né, no conhecimento da palavra. E durante o nosso PDC, uma pessoa aceitou Jesus, e após 4 dias essa pessoa chegou a falecer, e a gente crê que ela está na glória por nome de Jesus. Amém? Bem, amados, o Programa de Desenvolvimento Cristão, ele é um trabalho desenvolvido, né, com a intenção de cumprir a palavra do Senhor. Como podemos ver lá em Marcos, né, capítulo 16, versículo 15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Ele foi realizado através de realizado através de reuniões nos lares, né? Sendo assim uma das melhores maneiras de suprir as necessidades das pessoas, visto que tem muitas pessoas que têm dentro de si um vazio enorme, né? E que procura preencher esse vazio através de quê? De bebidas, de drogas, né? De festas, e sempre voltando para casa e indo descansar na sua caminha lá, mas com aquele mesmo peso, com aquele mesmo vazio dentro de si, né? Não sabendo ele que o Senhor é todo poderoso e que pode suprir todas as nossas necessidades. Amém? E outra coisa importante a falar é que o PDC, ele é baseado em 4 etapas, né, de grande importância, essas etapas, que é a evangelização, a consolidação, a edificação e o envio. São etapas baseadas na palavra do Senhor, né, e que nós podemos ter a explicação de cada uma delas muito bem aqui através das aulas da Academia Cidade da Fé. Amém? Bom, gente, o objetivo geral do nosso PDC, como todos já sabem, é ganhar almas e fazer discípulos de Jesus, né? Através do evangelismo, da consolidação, da edificação e do envio, produzindo dessa forma frutos para a glória de Deus Pai. Amém? Os objetivos específicos do nosso PDC: agregar vizinhos, amigos e familiares para ensinar-lhes sobre Cristo, seu amor e a vida abundante que Ele tem. Nós vimos isso muito bem lá no nosso PDC, porque como nós fizemos onde a gente mora, a gente se encontra com os vizinhos mais para oi, boa noite, como é que tá, tudo bom? Nunca tem uma comunhão, né? E através do PDC nós realmente ficamos mais unidos. Teve momentos de comunhão, momentos de união entre a gente, e foi muito bom. Pregar a palavra de Deus de forma clara e objetiva, que todos os ensinamentos foram baseados na palavra de Deus. A gente seguiu o livrinho lá do PDC, mas tudo embasado no que tem na palavra de Deus, né? Orientar as pessoas sobre a importância de receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Incentivar a leitura da palavra, como eu já falei, realmente a gente leu muito a palavra e foi muito bom, muito edificante. Produzir um crescimento espiritual que impulsione a aquisição de novas atitudes através da leitura da palavra. A gente está vendo o que é que Deus quer para nossas vidas e está mudando aquelas velhas atitudes do velho homem, está mostrando para as pessoas o que é que tem que fazer segundo a palavra de Deus. Motivar os membros da igreja e os participantes do PDC a se empenharem no trabalho de evangelização. Isso foi outro ponto muito importante que a gente achou lá no nosso PDC, porque é dessa forma realmente que a gente ganha as pessoas para Jesus. Então, o PDC, ele foi realizado, né, no hall do residencial Anália Targino, através de uma reunião semanal.
teve a sua liderança compartilhada entre o Alisson Barros, Marcela Barros, Lindenberg Leal e Samara Leal. E isso foi muito bom porque foi possível dividir as atividades, né? E cada um desempenhou a sua da melhor forma possível. O nosso PDC ele contou com uma média de 12 pessoas, né? 12 moradores lá do residencial, incluindo já os líderes. Teve seu início no dia 16 de maio e o término no dia 7 de novembro. Esse intervalo grande, né? Foi porque houve a necessidade de suspender o PDC por 12 semanas, visto que o Alisson começou no treinamento dele, da Polícia Militar. Aí, realmente, ele só chegava tarde e não tinha como. Mas aí foi possível, dia 7 de novembro, a gente dar continuidade, só faltava uma matéria, terminamos a nossa matéria e marcamos a data da nossa confraternização, que foi maravilhosa, foi um tempo grandioso de comunhão com os irmãos. Eles tiveram a oportunidade, e nós também, né, de falar o que achou do PDC, né, dar seu depoimento, falar sobre as suas expectativas, se foram atingidas ou não. Amém? As reuniões elas eram iniciadas, né, com uma oração, seguida do momento de louvor, coleta de ofertas, ministração da matéria, momento de dúvidas, testemunho, a oração final e comunhão entre os irmãos. Para a realização do ensino da palavra, nós utilizamos a Bíblia Sagrada, o livro do PDC, que contém as 12 matérias, e como recurso visual foi utilizado uma Bíblia com a disciplina Conhecendo as Escrituras, que foi Marcela Barros que ministrou sobre essa matéria. E os resultados, né? Nós, falando um pouco sobre a expectativa, né? As minhas expectativas, elas realmente foram superadas. Eu me surpreendi, né, com as pessoas que estavam se dedicando bastante, estavam tendo aquela responsabilidade de chegar na hora certa, no PDC. E todos ali, eles trabalhavam. A maioria, quer dizer, trabalhava durante o dia todo, né? E chegavam cansados. Inclusive, tinha um exemplo de um casal que chegava, só dava tempo de subir e jantar com os filhos e já descia bem rapidinho, não tomava nem banho, né, para participar das reuniões. Eles estavam bem empenhados, dedicados, tirando dúvida, interagindo, participando realmente. Parecia até que eles estavam tão à vontade, conversando tão à vontade, que parecia até que as reuniões já existiam há um certo tempo, de tão à vontade que eles estavam. E isso alegrava muito a gente, né? Eu fiquei surpresa também com a confiança deles na oração. Eles são pessoas que têm fé na oração. Eles pediam, geralmente, durante essas reuniões, eles pediam para fazer a oração por algum motivo, né? E depois trazia também os resultados, vinha com as bênçãos para nos contar, e isso nos alegrava bastante mesmo, né? Deixa eu ver. Sim, eles também tinham um pouco de dificuldade no início de manusear a Bíblia, né? Estavam meio enferrujados. Tinha uns que até admitiram que a Bíblia era só de enfeite em casa. Era objeto de enfeite. Justo. Não lia, não abria, né? Apesar de ter a palavra em casa, não tinha entendimento. Não tinha vontade de estar abrindo para ler, para conhecer mais do Senhor, entendeu? Justo, mas aí eles disseram, que foi outro motivo também de alegria para a gente, teve uma reunião que eles chegaram e disseram: olha, a gente está aprendendo muito, está tendo a oportunidade de manusear a Bíblia, o que a gente não fazia antes, saber o que é capítulo, o que é versículo, estamos com boas expectativas, a gente fica ansioso para que chegue a quarta-feira. E realmente era motivo de alegria isso para a gente, porque a gente sabia que eles estavam gostando do trabalho que estávamos realizando. Tem exemplo até de um filho, né, de um casal lá, amigo nosso, que nos primeiros PDCs ele não queria nem vir, né, para o PDC. Aí a mãe chamou, aí ele foi, né, a primeira vez. Ele tem uns 12 anos, 12, 13 anos mais ou menos. E depois desse primeiro dia ele foi, a gente começou a incentivar ele, né, os líderes começaram a incentivar ele a... Pega lá em tal versículo, a gente ia lá para o livrinho, abre em tal capítulo, tal versículo. Aí toda vez ele já estava lá disposto para abrir e tal. Qual é o versículo, qual o capítulo para abrir, para ler, entendeu? Isso foi muito interessante, foi muito legal. E não quis deixar mais, pelo contrário, né? Teve esse período que a gente parou um pouco
por conta da ausência de Wallace para concluir, só faltava uma matéria. Ele estava cobrando qual era o dia que ia ter, não vai voltar não, e acabou a reunião. Isso para a gente foi muito gratificante, né? Acredito que para todos nós foi muito gratificante. Eles, inclusive, pediram para a gente dar continuidade às reuniões e nós prometemos que vamos ver direitinho a data que a gente vai começar novamente o PDC. Creio, em nome de Jesus, que vai dar certo. Temos também, bem rapidinho, um vídeo rapidinho das expectativas dele também, dos discípulos, né? Você pode liberar, Luciano? Olha, para mim foi muito válido esse período, porque assim, eu me encontrava um pouco, eu era extremamente leitora da Bíblia, da palavra, e eu me encontrava um pouco distante, muito distante. E assim, esse encontro, o PDC me incentivou demais a ler, a voltar a ler a palavra, a meditar, a orar, a rezar antes de dormir, que eu tinha perdido esse costume. Adquiri uma paz interior muito grande, né? E foi válido para mim demais, né? Eu gostaria até que se a gente pudesse encontrar mais vezes, entendeu? Para a gente continuar a unir as nossas famílias. As nossas famílias eu acho que ficou mais unida, né? Os nossos vizinhos. Eu obtive graças, bênçãos nessa época, durante toda essa época. Minha mãe teve uma doença muito grande e assim, graças às orações, ela se livrou de uma cirurgia muito grande. Glória a Deus. Foi muito válido. Eu agradeço a Deus, agradeço a equipe do PDC pela a grande ideia que o Espírito Santo deu a vocês de chegar até nós e que essa bênção continue. Amém? Amém. E hoje a gente se preenche mais na oração, que a gente descobriu Que foi na que orar, confraternização e foi à noite. conversar em particular com o Senhor é muito bom. Amém. Gritar o nome dele, né? São as coisas que a gente realmente não se tocava, né? E hoje a gente sabe, vamos gritar pelo Senhor, vamos orar, vamos se ajoelhar, vamos agradecer. Sabe onde é que está o socorro? Exatamente, hoje ficou mais fácil da gente fazer isso. Que bom. Ficou, infelizmente, a imagem ficou um pouco escura, mas deu para escutar um pouquinho, né? Pronto, vamos falar um pouquinho agora das dificuldades. Então, quero pedir desculpa ao pastor Paulinho e à pastora Vivi, porque uma das principais dificuldades a gente não colocou aí, esqueceu de colocar. Que foi qual? Quem adivinha? Pregar pela primeira vez. Realmente, eu fiquei com o coração desse tamanho, né? Fiquei um pouco nervosa, mas graças a Deus, no fim, deu tudo certo, né? E outra... Você vai falar também sobre... Basicamente, pra gente, eu acho que a minha dificuldade também foi essa, né? De estar estudando a palavra, de estar pregando pela primeira vez, de estar passando a mensagem de Deus para aqueles irmãos também. Dificuldade, mas que eu creio em nome de Jesus que ela vai ser superada, que ela é superada, né? Pelo nome de Jesus. A gente tem fé e aos poucos a gente vai perdendo aquele medo de microfone, medo de estar falando em público. Realmente é se preparar, tem que ter um preparo e passar aquilo que Deus quer para os irmãos, né? Eu acho que essa dificuldade foi a de, pelo menos minha, de Samara. Não sei de Wallace Marcelo, porque eles já pregam na igreja, né? A outra dificuldade também foi de conseguir argumentar as inúmeras perguntas que surgiram, né? E eu agradeço a Deus e agradeço também ao pastor por ter dado a oportunidade dessa liderança ser compartilhada. Porque diante dessas inúmeras perguntas, 4 cabeças pensando e argumentando foi bem melhor do que 2. Eles perguntavam bastante e o Alisson, como não gosta muito de falar, né? Ele é um menino muito tímido. Aí tinha momentos que eles faziam perguntas e ele fazia uma verdadeira pregação, né? E eu ficava lá só admirando e olhando para o semblante dos discípulos e eles tipo que dizendo, eita, realmente tem sentido o que ele está dizendo, tem um fundamento. Até porque tudo que a gente procurava falar, a gente mostrava, procurava também mostrar ele na palavra, né? Para eles realmente acreditar. E era bem interessante essa questão de... Eu acho assim que, para mim, pelo menos, a maior dificuldade que eu tive lá no momento foi com relação
o novo nascimento, né? Quando a gente começou a falar, quem quer aceitar Jesus, eu acho que foi um momento de grande dificuldade para a gente, porque o meio lá é católico, entendeu? A gente não tinha nenhum evangélico. Acho que o evangélico era só a gente mesmo, os líderes, né? Os discípulos eram todos católicos. E quando a gente foi falar para quem queria aceitar Jesus, aí o pessoal ficou meio assim, e no outro dia que quiseram até desistir do PDC, acabar o PDC, e a gente com sabedoria, o Alisson com sabedoria, junto conosco, a gente soube contornar aquilo ali e continuar. E todos aceitaram, tal, mas ficou um pouco, né, vago, aquilo estava vago, entendeu? Acho que no futuro, né, como a gente vai continuar pregando sobre isso, falando sobre o novo nascimento, e em nome de Jesus eles vão mudar a opinião deles. Só que aí foi assim, eu ministrei sobre novo nascimento. Aí fiz o apelo, né? Aí na outra reunião, a gente teve a oportunidade novamente de fazer apelo. E uma pessoa aceitou Jesus. Aí na outra reunião, foi que eles chegaram para dizer que realmente, falando pelos outros, né? Chegou para dizer que realmente queria deixar de participar das reuniões, porque estava tendo esses apelos e eles estavam se sentindo constrangidos, visto que para eles já têm Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Mas aí, como o Berg falou, teve toda uma explicação, o Alisson, como eu disse, fez uma pregação, né? E eles ficaram meio assim, como que dissesse, eita, pelo jeito é verdade mesmo. Mas aí... surge muitas coisas, muitas perguntas no meio. Alô? Surgem muitas perguntas lá no meio, né? E uma delas, eu estava, final de semana passado, conversando com a avó de uma pessoa lá. Aí disse, mas vovó, não vamos aceitar Jesus não. Diga a mãe que não aceite Jesus não, porque você viu, né? Fulano aceitou Jesus e com 4 dias ela morreu, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente teve que saber contornar, né? E amém pela vida deles. Eu assim, fiquei muito feliz, né, com isso. Eu achei muito engraçado também essa questão é um adolescente que participava. Acho que ele deve ter 12, 13 anos. Só que aí, infelizmente, a gente se reuniu, né, e achou por bem realmente não ter mais o apelo, para eles não ficarem dessa forma, constrangidos. Queriam até deixar tudinho de participar. Aí a gente não fez mais o apelo, deu continuidade às outras matérias. E outra dificuldade também foi convencer os discípulos a tirarem suas dúvidas e darem seus testemunhos só no final da pregação. Mas aí era um pouco difícil, eles tomavam um pouco tempo, né? E não teve jeito, mas deu para conciliar direitinho. E a bênção, né? Dentre outras, foi de ter uma vida que foi ganha para Jesus, né? Foi maravilhoso, graças a Deus. E dentre outras bênçãos também, foi a comunhão que tivemos, que foi aumentada, né? A comunhão entre os irmãos ali do prédio, né? E sim, a outra que eu tinha falado, né? Que eles gostaram do PDC e queriam que desse continuidade. Isso daí para a gente também foi uma bênção e ficamos muito felizes. Bom, gente, concluímos o nosso PDC e, no meu modo de ver, acredito da minha esposa também, que a gente conversou agora à noite, é uma excelente ferramenta, né, para o evangelismo, para o nosso crescimento espiritual, entendeu? É uma excelente ferramenta não só para o crescimento daquelas pessoas que estão lá, dos discípulos, como para mim, como líder daquele PDC. Cresci muito, aprendi muito ali junto dos irmãos, entendeu? E eu acredito que é de grande valia para a gente. Se puder continuar, quem puder continuar, eu acredito que é válido. Amém? Bem rapidinho, o pastor já mostrou ali, passamos já um pouquinho da hora, mas é bem rápido. Só 4 fotos, eu acho, foram 4. Aí foi no início, né? Uma das primeiras reuniões, essa e essa segunda. Essa primeira que eu mostrei, essa que está de casaco e de óculos. Poxa, ali, aquela que está de casaco, ali de óculos, foi a que aceitou Jesus e que com 4 dias faleceu. Esta outra foi uma foto, foi já na confraternização da gente. Foi uma foto das lembrancinhas que a gente entregou, né? O CD que a gente divulgou lá também, da Bíblia em áudio.
e os convites para o jantar, né, em prol da climatização. Pronto, pessoal. Aí é uma foto da confraternização da gente. Amém? Pronto, era isso que tínhamos para apresentar. Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo.